vamos estudar, não é? O estudo número 18 dessa revista, a revista Bases Bíblicas, o estudo sobre o pecado. Mas antes de entrarmos no estudo, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Efésios 2, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia pelo seu smartphone, e vamos acompanhar juntos essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Verso 6, Efésios 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa! Paulo está aqui falando aos crentes de Éfeso sobre a nova vida em Cristo, a maravilha de viver a vida nova em Cristo. Mas, antes de falar sobre a vida nova em Cristo, ele começa dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões ou em seus delitos e pecados. Essa era a condição daqueles que estão salvos anterior à sua salvação. Mortos nos delitos e pecados, nas transgressões. Palavra dura. E, segundo o autor aqui da nossa lição, não é? A doutrina sobre o pecado, ou a doutrina do pecado, ou, em termos teológicos, né, a martiologia, ela vem ser uma doutrina das mais importantes. Por quê? Sem entendermos a doutrina do pecado, nós não entenderemos nem a doutrina de Deus, nem a doutrina acerca do homem, que foi estudada na semana passada, muito menos a doutrina da salvação, não é? Que vamos também estudar na semana que vem. Então, estudamos sobre Deus, sobre o homem, e agora estudar sobre o pecado, para então, na semana que vem, estudarmos sobre a doutrina da salvação. Portanto, é muito importante saber sobre a doutrina do pecado, sobre a origem do pecado, sobre a abrangência do pecado, enfim, sobre tudo aquilo que a desobediência ou o pecado do ser humano trouxe como consequência, não apenas para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas trouxe consequências para toda a humanidade, em todos os tempos das eras que realmente aconteceram depois da morte do ser humano ali no Jardim do Éden, né? E a morte é exatamente a palavra pecado, ela está relacionada com a palavra morte, exatamente porque a palavra morte é a palavra
thanatos, que significa exatamente morte, não é? E thanatos, daí vem, por exemplo, a palavra tanatologia, não é? É uma palavra da área da medicina, da biologia, que diz respeito ao estudo da morte, né? Thanatos, do grego, significa exatamente a separação. Nesse caso, então, a morte, ela é separação, não é? Ela é separação. Então, o pecado, ele é morte para o ser humano, morte espiritual, na medida em que ele separa o ser humano do seu Deus. Então, quando a Bíblia diz que Adão morreu, diz que ele esteve separado de Deus por causa do pecado. Então, o pecado traz separação entre o ser humano e Deus. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, né? Todos nós somos pecadores e estamos destituídos ou separados da glória de Deus. Bem, muitos definem o pecado como algo, como errar o alvo, não é? Uma definição muito clássica do pecado no meio evangélico é errar o alvo, como se Deus tivesse estipulado um alvo a ser alcançado por aquele ser humano que ele mesmo criou, mas o ser humano, pelo livre exercício da sua vontade, da sua liberdade, da sua consciência, ele então errou aquele alvo estipulado por Deus. Então, nesse caso, o pecado também tem essa ideia, ou seja, Deus tem um alvo, Deus tem um objetivo para o ser humano alcançar, e na medida que ele não consegue alcançar esse objetivo proposto pelo seu Deus, o seu Criador, então, logo, ele se torna um pecador, não é? Foi assim, por exemplo, com Adão e Eva no Jardim do Éden, não é? Quando eles realmente erraram esse alvo de Deus. Bem, o nosso autor da revista, ele cita vários teólogos que escrevem exatamente sobre aquilo que nós chamamos de teologia sistemática. A teologia sistemática, ela nada mais é do que uma disciplina do escopo das disciplinas teológicas que, na verdade, sistematizou as doutrinas bíblicas. Então, por exemplo, quando se fala da doutrina de Deus, então, onde na Bíblia fala sobre Deus, os seus atributos, o seu eterno poder, a sua divindade, e etc., 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 a sua revelação, então, sistematizam esse tema, procurando na Bíblia todos os textos que têm relação com esse tema. Não é diferente em relação ao pecado. O pecado também, ele entra exatamente nessa sistematização das principais doutrinas bíblicas. Nesse caso, os vários teólogos citados, eles vão então apresentar as suas posições, a partir, é claro, da sua compreensão bíblica a respeito do pecado. Um desses teólogos, por exemplo, é Wayne Grudem, é um clássico da teologia, que escreve também uma teologia sistemática. Na sua teologia, ele diz, então, concordando com o teólogo Alva Langston, que pecado é exatamente o que separa o homem de Deus. E ele quer simplificar essa sua assertiva, explicando, então, o que é o pecado? Primeiro, pecado é quando o ser humano ele deixa de se conformar com a lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. O pecado
em relação a Deus e a sua lei moral, então, nesse caso, inclui não apenas os atos individuais, mas também, por exemplo, atos individuais como roubar, mentir, cometer homicídio, mas também com as suas atitudes contrárias com aquilo que Deus exige de nós. Por exemplo, a falta de fé, por exemplo, a incredulidade também é pecado, ou até mesmo aquilo que nós deixamos de fazer. O pecado, então, não é só ato, ele também pode ser omissão, não é? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, por exemplo, e não faz, comete pecado. Então, por exemplo, nessa época de frio intenso, se nós sabemos de alguém, se nós podemos ajudar essa pessoa e não fazemos, estamos, então, segundo a palavra de Deus, cometendo pecado. Bem, já um outro teólogo chamado Langston, um teólogo batista, né, que escreve o seu esboço de teologia sistemática, ele vai apresentar o pecado num sentido ainda mais amplo do que o de atos, o de omissão, o etc. Ele apresenta o pecado, antes de mais nada, como aquilo que ele chama de um estado mau da alma humana, que afeta, inclusive, a sua personalidade. Então, nesse estado mau do homem, nós, então, entendemos que o homem, ele não é bom por natureza mais, a partir do momento em que ele é pecador. Podemos ver isso, por exemplo, nas próprias crianças. Por exemplo, quem ensina um bebê a fazer pirraça, por exemplo? Não precisa ensinar, não é verdade? Quem ensina uma criança, por exemplo, a mentir, a enganar? Então, isso já está no estado do ser humano também. Não estou dizendo que fazer pirraça a uma criança é pecado, não é isso. Estou dizendo que há sinais ali, já naquela criança, bem em tenra idade, do pecado presente na sua vida. Então, nesse caso, essa ideia de pecado ela é ainda mais abrangente, ou seja, é como se o pecado cometido pelos nossos primeiros pais, eles passassem como um contágio para nós, como um vírus, não é? Uma doença hereditária que vem passando de geração em geração e até a volta de Cristo ele estará presente no mundo e em todas as pessoas. Então, é porque já nascendo possuidor desse estado mau da alma ou da personalidade, o homem, então, o ser humano, ele já tem essa predisposição para a desobediência às leis de Deus, né? Bem, então nós vemos duas coisas. Primeiro, o ser humano, ele já, por predisposição, ele já está predisposto a cometer pecado, esse estado está presente, né? Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e estão destituídos da glória de Deus. Mas também existem os atos pecaminosos, por ação, por omissão, que vão também, digamos assim, ratificar esse estado mau que existe no ser humano, né? Tiago, em sua carta, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, nos mostra, né, que depois de haver a concupiscência, o desejo contrário ao desejo de Deus, concebido, ela gera o pecado. Então, a concupiscência gera o pecado. E diz a Bíblia, o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, é uma escada descendente, né? A concupiscência, que é o desejo presente em nós, que depois de acessado, gera o próprio pecado em si, e o pecado, por sua vez, gera a morte.
não é? Langston, ele vai nos apresentar, então, que o pecado, também concordando com Gruden e Berkhoff, ele vai concordar que o pecado separa o ser humano, homem e mulher, do seu Criador. E também ele nos converte, né, de luz em trevas, alegria em tristeza, céu e inferno, vida em morte, né? O pecado, nesse caso, meu querido irmão, minha querida irmã, é o maior inimigo, o mais terrível inimigo a ser combatido, porque ele gera a morte. E por isso é preciso estarmos muito atentos a essa realidade na nossa vida. Mas é importante fazer uma distinção entre pecado e pecados. A Bíblia fala em pecado e em pecados. A gente pode chamar de pecado aquilo que aconteceu no Éden, aquela desobediência original, aquela obediência primeira cometido por Adão e por Eva no jardim do Éden. A isso os teólogos chamam de pecado original, não é? Porque ele iniciou-se de um ato livre de Adão, que naquele momento representava toda a raça humana, toda a raça humana. E quando Adão, então, cai e transgride a recomendação, a ordem, a lei colocada pelo próprio Deus, não é? Toda a humanidade estava transgredindo ali. Portanto, o pecado de Adão é, diante dos olhos de Deus, o pecado de todos nós. Assim, o pecado original tanto é um estado da personalidade humana, como já colocamos, mas é também uma qualidade inerente ao ser humano. Como já citei, as próprias crianças, mesmo sem um pecado, a consciência do pecado, elas também elas fazem parte dessa humanidade caída e separada de Deus. E desta maneira, o ser humano, ele, separado que está de Deus, não pode, por si só, dar um passo em direção a Deus por iniciativa própria. É isso que a palavra de Deus mostra, né? Ou seja, essa corrupção interna é a fonte poluída de todos os pecados atuais. Então, o pecado original é o pecado que é representado hoje principalmente pela incredulidade. Não crer em Deus é o único pecado sem perdão colocado pelo Senhor Jesus. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque alguém que é convencido pelo Espírito Santo da sua natureza pecadora e não atende aos apelos do Espírito, recusa, como um ato da sua vontade, em crer em Jesus Cristo e abandonar a sua vida de pecado, ele está deliberadamente resistindo à voz do Espírito Santo de Deus, negando a sua eficácia e, desse modo, blasfemando contra a obra redentora de Jesus e contra a obra também do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, no singular, da justiça e do juízo. E no mesmo texto que o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Jesus explica: do pecado, porque não creem em mim. Portanto, quando nós falamos pecado no singular,
nos referimos ao pecado de Adão, original, que passou a toda a humanidade, mas também estamos nos referindo ao pecado da incredulidade, da negação de Deus, da negação de Jesus, da negação da obra do Espírito Santo, resistindo assim ao perdão de Deus em Cristo Jesus. Ao passo que quando falamos de pecados, estamos falando então dos vários atos pecaminosos, quais sejam os maus pensamentos, o roubo, a bebedice, enfim, tudo aquilo que é contra a lei moral de Deus. Um crente, então, ele está livre do pecado da incredulidade, porque creu em Jesus Cristo de uma vez por todas. Ele não está mais debaixo, segundo a palavra de Deus, da condenação do pecado. E qual é a condenação do pecado no singular? É a morte. Diz o apóstolo Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Não está falando dos pecados, mas do pecado. Como já expliquei, o pecado da incredulidade, de não crer em Deus. Esse não tem perdão, porque se você não crê em Deus, como você vai ser perdoado por Ele? Mas também falamos dos pecados, no plural. Esses são atos pecaminosos, que mesmo depois de sermos salvos por Jesus da condenação do pecado, através do ato da santificação, que vamos estudar ainda, nós somos livres, então, dia a dia, do poder ou da força que o pecado exerce em nós, ainda hoje, mesmo sobre os salvos, para cometermos atos pecaminosos, por ação, como eu disse, ou por omissão. Então, um crente pode cometer pecados? Infelizmente, não devia. Mas é possível que ele cometa, não é? É possível que ele seja maledicente, por exemplo, que ele faça uma fofoca a respeito de alguém. Ele pecou, ele precisa pedir perdão a Deus para a sua vida de santificação. Mas nenhum pecado humano, nenhum ato pecaminoso que ele possa fazer, pode anular, preste atenção, pode anular a sua salvação em Cristo Jesus. Porque quem garante a salvação é Jesus Cristo. E Ele já morreu na cruz por isso. E quando cremos nele, somos salvos. De quê? Somos salvos da condenação do pecado, a morte eterna. Mas a salvação eterna não nos livra da presença do pecado e nem nos livra do poder do diário do pecado que atua sobre nós. Então, vencer os pecados diários da vida também fazem parte de uma vida cristã saudável. É isso que a palavra de Deus ensina, então. A esses pecados nós chamamos, então, de pecados individuais. Pecados individuais, pecados fatuais, pecados múltiplos, não é? Que podem ser produzidos internamente em nós. A raiva, a inveja, não é? Coisas que nós guardamos dentro de nós, como, por exemplo, a mágoa. Não é? A falta de perdão é pecado, sabia disso? E às vezes nós vemos a falta de perdão até no seio da igreja, mas é um pecado que às vezes nós cometemos, não é? Bem, hoje fala-se muito que as pessoas estão perdendo o sentimento do pecado, né? Ou então tentam às vezes esconder o pecado com outras palavras, né? Aquilo que é pecado, a gente fala, foi um mau passo, é uma fraqueza. Não, pecado é pecado e ponto. E é assim que ele deve ser tratado, né? Porque o pecado deve ser tratado como algo profundamente perigoso. Os pecados do dia a dia devem ser tratados como algo perigoso,
porque eles são fatais, inclusive. Nos trazem uma vida derrotada, mesmo sendo salvos. Mas se cedemos aos pecados diários da nossa vida, nós temos uma vida cristã derrotada. Bem, o pecado, então, como já dissemos, no texto de Tiago, que acabamos de citar, capítulo 1, versículos 15 e 16, o pecado, sendo concebido, diz o escritor sagrado, gera a morte. Como já disse, a morte é a separação entre o homem e Deus, né? Essa morte, ela tem um sentido de ser, como já dissemos, né? A transgressão da lei de Deus, segundo o teólogo Luiz Berkhoff, não é? Mas também uma infração à justiça de Deus, né? Então, o pecado, nesse caso, ele se apresenta para nós também, trazendo consequências terríveis. O teólogo Langston, por sua vez, ele vai dizer que a consequência do pecado, claro, baseado na palavra de Deus, é a morte. Primeiro, a morte física. O texto sagrado nos dá a entender que se Adão e Eva não tivessem cometido o pecado, é possível que eles realmente não morressem, não é? Fisicamente. Então, a própria morte física, as próprias doenças que levam à morte física, elas são consequências diretas daquele pecado original lá do Gênesis, né? Essa é uma das penas do pecado, né? Consequência direta da queda da raça humana. Mas também nós podemos falar da morte espiritual, que o ser humano experimentou no jardim. Quando Adão é expulso do jardim, não é? Ali também está determinada a separação do homem em relação ao seu Criador. A isso nós chamamos morte espiritual. A pessoa pode estar viva fisicamente, andando, caminhando, comprando, vendendo, casando, bebendo, mas ela pode estar morta espiritualmente, separada que está de Deus, por ainda não ter entregue a sua vida a Jesus. Outra consequência do pecado é a perda da semelhança que o homem tinha com Deus, não é? Que semelhança é essa, né? Quando foi criado, o homem era moralmente semelhante a Deus. Mas quando peca, o homem perde essa semelhança moral em relação a Deus. A moral do homem, então, de certa maneira, do ser humano, ela está pervertida pelo pecado. Também, os poderes do homem foram corrompidos. Você já pensou como o nosso pensamento é um poder tão importante que nós temos? Mas ele pode nos levar ao bem ou ao mal. Há pecados, por exemplo, que cometemos, que ele é fruto dos nossos pensamentos maus. Vejam, então, como o pecado original, ele arruinou esse poder que nós temos, o poder de pensar, o poder de planejar. Mas já percebeu como geralmente nós pensamos e pensamos errado? Como o nosso pensamento ele está realmente corrompido por esse vírus terrível do pecado? Então, outro poder que o ser humano tem, o poder da vontade. Mas já percebeu como, mesmo no uso da sua capacidade de fazer escolhas, nós, os seres humanos, temos esse poder tão reduzido? Já ouvi várias vezes, por exemplo, no gabinete pastoral, pessoas dizerem assim: pastor, eu sempre tomo decisões erradas, parece que eu sempre tomo a pior decisão quando eu tenho que tomar decisão. E muitas vezes é verdade, fruto do pecado, que corrompeu também esse poder, o poder volitivo do homem, o poder da vontade humana, e essa vontade está sempre corrompida. E, na maioria das vezes, não corresponde à nossa vontade, à vontade de Deus, que é, segundo Paulo aos Romanos, sempre boa, perfeita e agradável.
outra consequência do pecado foi exatamente a exclusão do ser humano da presença de Deus, não é? Ele está destituído da glória de Deus, para usar as palavras paulinas. Bem, como eu disse no início, a doutrina do pecado é das mais importantes da palavra de Deus. Ela precisa ser levada muito a sério. Ainda mais no tempo como hoje, quando essa palavra pecado, ela está tão em desuso no mundo e até na igreja. Parece que falar pecado na igreja ou sobre o pecado parece ser algo de outro mundo. Parece ser uma palavra que já saiu do nosso dicionário. E muitas vezes, quando a usamos, não realmente damos a ela a verdadeira poder que ela tem ainda sobre o ser humano. No entanto, nós precisamos, no nome de Jesus, em primeiro lugar, nos livrar da condenação do pecado. O pecado no singular, o pecado da incredulidade. Então, se você não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, vença hoje o pecado da incredulidade. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele, para que ele possa realmente dominar a sua vida, para que o Espírito Santo possa, em nome de Jesus, tocar na sua vontade. E por meio do poder do Espírito Santo, atuando na sua vontade, você então poderá tomar decisões corretas e não cometer pecados no plural. Também o Senhor, através da salvação e da presença do Espírito Santo na sua vida, vai trabalhar na sua liberdade, que é outro poder que você tem. A liberdade, tão usada hoje para o ser humano fazer o que quer, mas é uma liberdade que você vai receber em Cristo para fazer o que o Senhor quer. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, no nome de Jesus, e que você, que já é crente no Senhor Jesus, já entregou a sua vida a Ele, possa, no nome de Jesus, realmente... Amém. Possa também estar tendo uma vida de dedicação ao Senhor, possa estar realmente na presença de Deus. Amém?